Olá, querida comunidade Kadosh, aqui é o Padre Roberto Guilhermino, sou da Arquidiocese de Fortaleza e vou caminhar com vocês durante esse tempo quaresmal, levando a vocês uma reflexão a cada domingo da quaresma, fazendo este nosso retiro espiritual, nos ajudando a bem viver esse tempo tão salutar de conversão e de santificação. A quaresma é o tempo de nós renovarmos e reavivar em nós as nossas disposições em seguir a Jesus Cristo. Ao mesmo tempo em que nós caminhamos com Jesus pelo deserto, somos convidados a viver este tempo de penitência que nos ajuda a nos fortalecer contra todo o espírito do mal, contra os pecados que muitas vezes nos rodeiam e parecem nos tirar do verdadeiro caminho que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Este tempo quaresmal somos convidados a adentrar no deserto para, junto com Jesus, sofrer as tentações e assim sermos purificados e fortalecidos no verdadeiro seguimento do discípulo de Jesus Cristo, nosso Senhor. E neste primeiro domingo da quaresma, nós somos levados por Jesus, que adentra o deserto, a nos perguntar qual é o destino do homem. Certamente nós ouviremos em toda a liturgia deste domingo a figura do homem que, por meio do contato com o pecado, afasta-se de Deus. Mas Deus não deixa de conduzir o homem a voltar para o caminho verdadeiro. Portanto, iremos meditar neste primeiro domingo da quaresma a respeito do destino do homem, para onde o homem vai, para que o homem foi de fato criado. Nós ouviremos na primeira leitura deste domingo aquilo que consiste em ser o fator do pecado ter adentrado no mundo. A desobediência de um primeiro homem que fez com que toda a geração humana fosse marcada pelo pecado, pela morte que ele traz. O homem, desde o ato criador de Deus, foi criado para viver um diálogo de amor com ele. Esse diálogo que se dava dentro de um jardim, pensado, querido por Deus, para que o homem e Deus vivesse em uma profunda intimidade. O homem dotado de liberdade também é responsável e realizador do seu destino. Nós, de fato, precisamos tomar consciência desta nossa responsabilidade de decidirmos e realizarmos o nosso destino. O grande problema que nós vemos e percebemos nesta leitura do livro do Gênesis, capítulo 2, é de fato o homem que age de acordo com aquilo que é proibido. Deus concede ao homem todas as belezas daquele jardim, todas as árvores frutíferas, convivência com os animais, para que de fato o homem se sentisse pleno, porque está diante de Deus para sempre. Mas nós bem sabemos que o homem, quando se afasta da voz de Deus, da sua palavra, pode também escolher aquilo que não agrada a Deus. E o grande problema do homem no jardim foi de querer estabelecer por si só o que é o bem e o que é o mal. Deus, com os dons preternaturais, já concedia ao homem o conhecimento de quem é Deus. O problema factual foi de que o homem quis ser como Deus. E nós não precisamos ser como Deus, porque Ele já nos trata como a criatura mais perfeita, que recebe todo o seu amor doado, entregue. Porém, nós bem sabemos que a história é a história da desobediência. Adão, figura do primeiro homem, deseja estabelecer para si a moral sobre os seus costumes. O homem
ainda mais nos dias de hoje, deseja, por meio do relativismo, escolher para si o que é o bem e o que é o mal, sem levar em conta a vontade de Deus, a palavra dele encarnada no próprio Cristo Jesus. Assim, irmãos e irmãs, muitas vezes nós queremos ser como Deus, ou até mais perigosamente vivermos independente de Deus. Esta é a grande crise da nossa humanidade. Homens e mulheres, por meio da ciência, dos poderes, do consumismo, do poder econômico, político, desejam viver e levar uma vida totalmente independente de Deus, porque criaram para si o que de fato é uma figura de Deus. Eu posso hoje, por meio de um relativismo, dizer: eu sou o meu próprio Deus, eu sou a minha própria verdade, eu defino o que é a moral para mim e para a vivência, a convivência com os irmãos e irmãs. O que nós vemos como resultado disso são as diversas guerras que aumentam e crescem cada vez mais ao nosso redor. O tempo da Quaresma nos leva a refletirmos e nos colocarmos na posição que nós de fato ocupamos em relação a todo o universo. É de que somos pó. Nós voltaremos a ser pó. Sem Deus, o homem é um pó desprezível, que com a sua morte física irá se decompor e o vento irá ocupar-se de levar para onde quiser. Mas o homem com Deus não. O homem com Deus, ele toma vida, ele recebe o sopro em suas narinas, ele passa a mover-se, porque Deus lhe concede a alma e o seu espírito e dá vida àquela matéria que antes era desprezível. Porém, este homem que é criado pela força divina deve, a exemplo que nós temos do primeiro homem que pecou, não se afastar da voz de Deus. Sem a palavra de Deus, nós podemos ouvir as diversas vozes que nos circundam, como a voz da serpente que seduziu o primeiro homem. A Quaresma nos chama a este tempo de mais sobriedade, para vivermos ainda mais próximos da palavra de Deus, ainda mais íntimos, mais desejosos e mais conhecedores da palavra de Deus, encarnada, que é Jesus Cristo, mas presente nas nossas Bíblias que temos em nossas casas, para que assim não sejamos seduzidos pelas vozes do pecado. Se nos afastarmos, temos como consequência tornarmos-nos conscientes da nossa própria nudez, tornarmos conscientes de que somos incapazes de dialogar com Deus e até mesmo com o nosso semelhante. Vejamos a crise do casal lá da história do Gênesis, Adão e Eva, que já não conseguem mais se entender. Um bota a culpa no outro e assim colocam-se também em distância em relação ao nosso próprio Deus. O pecado de fato nos torna sofredores e nos dá como preço final a morte. Por isso, não deixemos de ouvir a voz de Deus. Esta mesma palavra que nós somos chamados a nos aproximarmos ainda mais neste tempo da Quaresma, é ela mesma que em Jesus Cristo, a própria palavra encarnada, vai ser o definidor do caminho de Jesus no deserto. Nós ouvimos no Evangelho Jesus que depois de ter sido batizado para nos ensinar de que nós devemos de fato optar por um caminho de conversão verdadeira, ele também passa agora a ser cheio do Espírito e é conduzido a adentrar um deserto, para que de fato a humanidade deste Deus que se faz próximo de Jesus Cristo possa também sentir o que a humanidade na história da salvação passou durante 40 anos no deserto. Jesus opta por passar 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber, alimentando-se apenas da intimidade com o Pai e com a sua palavra no meio do deserto, para nos dizer que Deus se faz próximo do nosso sofrimento, do meu, do seu, daquele que nós
intimamente carregamos e que muitas vezes ninguém consegue enxergar. Deus, que se faz próximo, também sente os nossos sofrimentos. E Ele nos ensina a como levar a vida pautados na palavra, para que não sejamos seduzidos pelas vozes que nos rodeiam. Já não é mais a serpente que vem até nós, mas pode ser o tentador do Evangelho, que vem nos apresentando os poderes que nós, homens, achamos que podemos possuir, os prazeres que nós, homens, achamos que podemos desfrutar de toda medida, ou mesmo o poderio econômico e político que podemos ter e possuir e guardar para nós. Jesus nos mostra que nada disso é capaz de preencher o coração do homem, ou a vontade, o desejo, o sentido de vida que o homem tem dentro de si, mas somente a palavra de Deus. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra. Não tentarás o Senhor teu Deus, não buscará para ti outros deuses, não se curvará a outros deuses, porque a própria palavra nos mostra que Deus, Ele é o único capaz de nos dar a vida verdadeira, porque Ele nos criou para estarmos em uma vida eterna, íntima dEle, junto com Ele, estando em um diálogo de amor com Ele, vivendo essa relação profunda. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, vivamos este primeiro domingo com esta grande certeza: o homem que, por desobediência, pecou, encontra em Jesus Cristo, palavra encarnada, a verdadeira vida, a verdadeira graça que Deus derrama sobre nós. Portanto, viver este caminho quaresmal de penitência e conversão, sendo mais íntimos da palavra de Deus. Tenham todos um bom domingo, o primeiro domingo da quaresma, e vivam bem este caminho de penitência e conversão, aproximando-se cada vez mais do nosso Deus.